Maria Madalena Silva, pelo Seara de Luz também. Ela diz o seguinte: o perispírito é matéria. O perispírito é matéria. Nós, espíritos, alma, quer dizer, encarnados, necessitamos de nosso perispírito. A bomba atômica não destrói o perispírito? E, consequentemente, como o espírito sobreviveria sem o perispírito? Boa pergunta. Muito boa. A bomba atômica, ela destrói a matéria do ponto de vista físico. Porque o que é uma bomba atômica? São bombas de prótons, de nêutrons, que colidem com as estruturas dos outros átomos da matéria que está na tabela estequiométrica de Mendeleev, do hidrogênio até o último, que eu não sei qual é, mas é a estrutura física da matéria. André Luiz diz que os fluidos estão aquém do hidrogênio, ou seja, são elementos mais leves do que o hidrogênio. Eles não têm nenhum próton, tem meio próton, um quarto de próton, um quinto, um décimo, um milésimo. Então, são essas estruturas que são os fluidos. Eles são matéria, são semimatéria, não é? Porque eles não têm aquele modelo que a gente bem conhece. Mas vamos para a sua pergunta. Há colisão e realmente ocorre um processo de fisão nuclear, e essa fissão nuclear promove um despertar de energia muito grande que traz aquilo que seja uma bomba atômica. Beleza. E a matéria toda se destrói, e certamente os fluidos também devem sofrer um impacto. Mas a matéria se reorganiza, porque a quantidade de energia que é gerada retoma o processo de reconstrução e os fluidos voltam a se reorganizar. E o espírito, ele não precisa do perispírito para existir. O perispírito existe como consequência do espírito, mas ele não é uma condição essencial. Do ponto de vista mais técnico, toda corrente elétrica que oscila gera um campo magnético em torno dela. Então, eu tenho aqui um fio. Se tem uma corrente elétrica que passa nesse fio para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, é uma corrente elétrica que varia, automaticamente um campo magnético se cria em torno dela. O pensamento é a corrente elétrica aqui, pensando, emitindo ondas, está pensando, aí o campo magnético é o perispírito. Então, automaticamente, em torno da corrente elétrica se forma um campo magnético. E quando se forma um campo magnético, também se cria uma corrente elétrica, a recíproca é verdadeira. Então, na hora que você tem um espírito pensando, automaticamente tem que ter um perispírito em volta, um campo magnético que se forma. No momento da explosão de uma bomba atômica, é bastante razoável que haja uma desagregação desses fluidos. Mas no momento contínuo, a matéria se reorganiza, ela se refaz, ela retoma. Vamos pensar lá em Hiroshima. Houve a bomba, destruiu todos os átomos que tinham naquele lugar na hora. Depois aquilo vai se reorganizando. A luz, a intensidade da energia vai de novo se acomodando. A matéria se refaz e surge de novo os elementos químicos e os fluídicos também. E o espírito, que em princípio pode ter ficado sem um momento com o perispírito, não deixou de existir. Apenas uma perturbação nesse campo magnético que fica em torno do espírito. E com relação à definição de perispírito, as duas valem. O perispírito é corpo, mas o perispírito é campo magnético também, porque ele está numa condição de semimatéria. Dê uma olhada no que a física define como dualidade onda-partícula do elétron. Existem fenômenos em que o elétron é estudado como partícula, existem fenômenos que o elétron não é estudado como matéria, mas como uma onda que se propaga. Então, de acordo com o fenômeno, ou ele é onda ou ele é partícula. Assim também o perispírito.